Olá a todos, aqui professor Samuel Marques, de Direito Constitucional e Direitos Humanos da Implacável Concursos, iniciando uma aula gratuita para você aqui no nosso canal sobre a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Nós trataremos de questões de direito constitucional sobre todo o edital da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, tá bom? Sem perder tempo, vem aqui para o nosso material, por favor. Bom, como eu disse para vocês, eu sou o professor Samuel Marques. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu Instagram, lá no meu direct, @profsamuelmarques, é onde você me encontra, beleza? Vamos lá para a nossa primeira questão. A primeira questão, pessoal, da banca IBAD, a banca selecionada para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, é uma questão que fala sobre direito, princípios fundamentais. Lá diz assim, ó: com base na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a... Bom, pessoal, primeiramente, tá? Sempre que for estudar questões sobre princípios fundamentais, observe o que está sendo pedido. Aqui no caso em específico, pediu para assinalar algo que é considerado como o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Você sabe o que é um objetivo fundamental? Bom, é muito importante que a gente saiba se localizar dentro dos princípios fundamentais. A matéria princípios fundamentais vai do artigo 1º ao 4º da Constituição, mas é importante entender que cada um desses artigos estabelece uma natureza distinta de princípio fundamental. A gente vai observar que, no artigo 1º, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, a separação dos poderes. No artigo 3º, os objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. É muito importante a gente saber se localizar. Por isso, vem aqui comigo que eu quero deixar anotado isso para vocês, tá? Ó, princípios fundamentais. Colocar aqui para vocês, ó. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais é uma matéria que nós encontramos no título 1 da nossa Constituição Federal, que vai do artigo 1º ao artigo 4º. Ao artigo 4º da nossa Constituição Federal. Beleza. Os princípios fundamentais, eles são estabelecidos em diferentes naturezas. Nós temos o artigo 1º, que traz uma natureza, o artigo 2º, que traz uma outra natureza, o artigo 3º e o artigo 4º. Assim vai funcionar a brincadeira entre os princípios fundamentais. E o que é que eu quero que vocês entendam? É que cada natureza dessa é nomeada por um termo diferente, tá, pessoal? Por uma condição diferente. No artigo 1º, nós encontraremos os chamados fundamentos da República Federativa do Brasil. O famoso Sociedi Vaplu, você já deve ter ouvido falar. Estão lá no artigo 1º, pois eles são fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º, nós encontramos a famosa separação dos poderes. Separação dos poderes. No artigo 3º, nós encontramos os objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, nós encontramos os princípios das relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faz parte. Relações internacionais. Bom, estou estabelecendo esse raciocínio aqui para vocês. Por quê? Porque na hora da prova, o examinador ele vai fazer como nessa primeira questão aqui indicada. Ele vai pedir para você assinalar um item que corresponda a um objetivo. Se está falando em objetivo, vem aqui comigo. Obviamente, só está falando do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Mas, da mesma maneira, se pedisse para marcar um fundamento da República Federativa do Brasil, esse seria o artigo 1º. Se falasse sobre separação dos poderes, artigo 2º, e sobre relações internacionais, artigo 4º. Então, a lógica que você vai estabelecer é essa, tá bom? O primeiro passo que você deve fazer no estudo dos princípios fundamentais é saber se localizar ali dentro, entre o artigo 1º e o artigo 4º. Isso é muito importante. Olha aqui como essa questão ela está tratando. Ó, é correto afirmar que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a... Bom, então eu vou encontrar aqui nessa questão como item correto aquele que se refere ao artigo 3º da nossa Constituição. Falou em objetivo, nós estamos diante do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Beleza, então vamos analisar isso. Aí, pessoal, item A, defesa da paz. Defesa da paz é princípio das objetivos fundamentais? Não é. Se você observar, a defesa da paz está lá no artigo 4º da nossa Constituição Federal, de forma específica no inciso 6. Então não é objetivo porque não está lá no artigo 3º. Igualdade entre os estados está fora também,
pois igualdade entre os estados também está no artigo 4º da nossa Constituição Federal, lá especificamente no inciso 5. Beleza, falso esse item B. Item C, a concessão de asilo político. Pessoal, concessão de asilo político está falso também porque é um princípio das relações internacionais. Está no artigo 4º, inciso 10. Item D, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso aqui também não é princípio objetivo fundamental, pois está no artigo 4º, é princípio das relações internacionais. Aqui no caso específico, no artigo 4º, inciso 9. Sobrou para a gente o item E, que fala da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, coidade e quaisquer outras formas de discriminação. Aqui sim está correto, de acordo com o que dispõe o artigo 3º, inciso 4 da nossa Constituição Federal. Ah, professor, fica fácil sabendo a partir da natureza do princípio. Exatamente, pessoal. É por isso que eu estabeleci aqui para você esse raciocínio, tá bom? Mas para lembrar desses princípios fundamentais, eu tenho alguns bizus que lhe ajudam. Bizus são aquelas dicas que acabam nos promovendo ali uma forma mais fácil de assimilação sobre a matéria. O primeiro bizu que eu quero estabelecer aqui para vocês, pessoal, é sobre o artigo 1º, tá? Só para você entender e deixar aí anotado no seu material. O artigo 1º ele pode ser assimilado por meio do bizu do só si de Vaplu. Já ouviram falar sobre este? Este bizu talvez seja o mais famoso do direito constitucional. Só si de Vaplu. Por que a gente vai lembrar dessas siglas aí? Bom, aqui é uma questão de assimilação. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social do trabalho da livre iniciativa e plu de pluralismo político. Se você observar, são 5 fundamentos da República Federativa do Brasil previstos lá no artigo 1º da Constituição. O outro bizu que eu encontro é para os objetivos da República Federativa do Brasil, objeto dessa questão que nós resolvemos agora. Existe um bizu bem semelhante, pessoal, também em método de assimilação, relacionado ao chamado CONGAER-PRO. CONGAER-PRO. Anotar aqui para vocês e explicar, tá bom? CONGAER-PRO. Com de quê? Com de construir uma sociedade livre, justa e solidária. G de garantir o desenvolvimento nacional. R de erradicar a pobreza e a marginalização. E RE de reduzir as desigualdades sociais e regionais. E PRO de promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Que inclusive este foi o ponto que nós encontramos aqui no artigo 3º da Constituição Federal, que deu fundamento ao item E, seu nosso gabarito, artigo 3º, inciso 4. Promoção do bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito, tá aqui o CONGAER-PRO, um bizu interessante que vai lhe auxiliar na hora da prova. Quanto à separação dos poderes, não precisa de bizu não. É muito simples, são 3 poderes da União. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles são independentes e harmônicos. Já quanto ao artigo 4º, pessoal, o bizu é simplesmente você observar por meio de uma exclusão. Sabe que não é fundamento, sabe que não é separação dos poderes e sabe que não é objetivo, sobra para a gente relações internacionais. Esse é o bizu mais fácil, até porque o artigo 4º são 10 incisos, é bem extenso. Então fica mais fácil você assimilar de forma contrária, né? O que não for princípio da relação internacional, na verdade, o que não for fundamento, o que não for separação dos poderes, o que não for objetivo, vai ser princípio das relações internacionais. Esse raciocínio ajuda você na hora da prova, tranquilo? Feitas essas considerações, gabarito da primeira questão, item E, passa para a nossa segunda questão. Olha lá, ó. Um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88 é o direito A. Pessoal, falou em direitos sociais, a gente tem que observar a matéria que vai na nossa Constituição, do artigo 6º ao artigo 11, tá bom? E os direitos sociais, para quem não sabe, são direitos estabelecidos na nossa Constituição que visam garantir o que nós chamamos de patamar mínimo civilizatório, a partir de uma noção de igualdade. E os direitos sociais, eles também estão compreendidos como direitos fundamentais, isso é importante, tá? Inclusive eu quero colocar uma observação aqui para vocês, uma observação. Sempre que a gente for falar de direitos fundamentais, toma cuidado. Tem gente que assimila a ideia de que os direitos fundamentais são somente aqueles presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Falso, pessoal. Direitos fundamentais é tudo aquilo que vai do artigo 5º da Constituição Federal ao artigo 17. Nós encontramos como direitos fundamentais tudo aquilo que vai do artigo 5º ao artigo 17.
Artigo 5º trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. O artigo 6º ao 11 sobre os direitos sociais. 12 e 13, direitos de nacionalidade. 14 ao 16, direitos políticos. E artigo 17, nós temos os partidos políticos. Fica inclusive a dica, tá? Se no seu edital tem direitos e garantias fundamentais, como é o caso seu da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, você tem que estudar tudo que vai do artigo 5º ao artigo 17. Tem muita gente por aí que está pensando, não, só estuda o artigo 5º. Errado, pessoal. Direitos fundamentais é tudo que vai do artigo 5º ao 17, tá bom? Então esse é o raciocínio que você deve estabelecer. Lá no seu edital, eles colocaram direitos e deveres, e garantias fundamentais, artigo 5º ao 17, e logo em seguida eles colocaram um tópico se referindo somente aos direitos e deveres individuais e coletivos. Esse é o artigo 5º. O que é que está acontecendo ali, pessoal? Nós temos um estudo geral, que é para ser feito sobre os direitos fundamentais, mas o próprio examinador e o próprio elaborador do edital está dando importância maior ao artigo 5º, para você estudar com maior veemência. É essa a ideia, tá bom? Mas tem que lembrar, estude tudo que vai do artigo 5º ao 17, pois esses são os direitos fundamentais, tranquilo? Bom, mas vem aqui comigo. Um dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 88 é o direito a... Para a gente entender, tá, pessoal? Os direitos sociais, eles estão presentes no artigo 6º da nossa Constituição. Nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Esses são os direitos sociais presentes no artigo 6º da Constituição. Ah, professor, fica fácil responder com o texto da Constituição. Fica, pessoal, mas o que eu quero fazer para vocês aqui é estabelecer um bizu interessante, tá? Esse bizu é uma forma de assimilação, assim como eu estabeleci lá para o artigo 3º por meio do CONGAERPRO, assim como eu estabeleci lá para o artigo 1º por meio do SOCIDVAPLU, existe um bizu que lhe auxilia bastante em prova em relação aos direitos sociais presentes no texto da nossa Constituição. Normalmente essa matéria ela é cobrada de forma bem decoreba. Por isso, fica mais fácil você assimilar por meio do bizu que eu vou estabelecer aqui para vocês, tá bom? Bizu é aquela dica que auxilia você na hora de assimilar, assimilar para a prova, tá bom? Nós temos o seguinte bizu que é formado por 3 frases. Olha lá, ó. A primeira frase é do Edu Morali. A segunda é do Saul trabalha lá. Deixa eu ajeitar isso aqui. Saul trabalha lá. A terceira é do Assis prossegue transportando o preso. Bom, pessoal, para a gente assimilar, voltando aqui, foi mal, para a gente assimilar, a gente vai entender a seguinte ideia. Edu de educação, mora de moradia, Ali de alimentação. Saúl de saúde, trabalha de trabalho, lá de lazer. Assis de assistência aos desamparados, Pro de proteção à maternidade e à infância, Segue de segurança, transportando de transporte, preso de previdência social. Aqui, por meio deste bizu, você consegue assimilar facilmente todos os direitos sociais presentes no artigo 6º da Constituição. É importante saber que o artigo 6º ele nos traz uma lista exemplificativa de direitos sociais. São apenas alguns exemplos, mas nós não podemos nos esquecer desses exemplos. Edu mora ali, Saúl trabalha lá, Assis prossegue transportando o preso. Dessa maneira, educação, moradia e alimentação, saúde, trabalho, lazer, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, transporte e previdência social. Você vai lembrar de todos eles dessa maneira. Eu utilizo desse bizu para lembrar desses dispositivos do artigo 6º. Você pode utilizar do mesmo bizu, tá bom? Então, anota esse bizu aí que ele é interessante para você, ele vai lhe auxiliar bastante. E aí fica fácil na hora de uma questão como essa, da banca IBAD. Olha lá, ó. Um dos direitos sociais previstos na Constituição de 88 é o direito a advogado em caso de prisão em flagrante. Nada a ver, pessoal. Isso aqui, inclusive, está lá no artigo 5º. Pena de banimento não tem nada disso também não. Certidão de óbito também não. Está tudo no artigo 5º. Habeas corpus não. Nos sobrou o item E, saúde. Muito fácil, né? Uma questão como essa, nem precisaria do bizu para você acertar. Eu sei que é fácil, mas é importante você lembrar por meio do bizu, pois às vezes pode ser que cobre na sua prova de uma forma um pouco mais complicada, tá bom? Então, item E, gabarito aí da nossa segunda questão, passa para a nossa terceira questão. Olha lá, ó. O direito de reunião é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal de 88. Considerando que o texto constitucional dispõe sobre esse direito, é certo que, bom, para quem não sabe, direito de reunião é um direito muito importante, presente lá no artigo 5º da Constituição Federal, em específico no inciso 16.
Lá diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Só troquei a ordem dos dois últimos pontos, tá? Mas enfim, o que é que acontece? É muito importante que vocês lembrem sobre o direito de reunião, pois ele é tratado como um direito complexo. Direito complexo não por ser difícil, tá, pessoal? Direito complexo por ele precisar de uma série de requisitos ali para ser exercido. E esses requisitos devem ser lembrados por nós. Eu quero estabelecê-los aqui, tá bom? Só para a gente observar, vamos falar aqui sobre o direito de reunião. Direito de reunião. Nós encontramos o direito de reunião a partir do artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 16. Beleza, esse é o chamado direito de reunião. Direito de reunião, ele tem alguns requisitos que devem ser lembrados. Primeiro deles, deve ser pacífico, sem armas. Tranquilo? Caso haja na manifestação ali na reunião o exercício por meio de violência, a polícia pode acabar com aquilo ali. Você, guarda municipal, pode acabar com aquela manifestação. Sem armas também é um ponto interessante, tá? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que mesmo que o indivíduo tenha porte legal de arma de fogo, ele não pode estar portando dentro de uma reunião. Na condição de manifestante, isso é proibido, pois a Constituição é clara ao determinar que é sem armas. Beleza. Direito de reunião, para quem não sabe, pessoal, é o direito que as pessoas têm de se manifestar de forma coletiva. Todos nós temos o direito à liberdade de manifestação do pensamento. E se quisermos fazer isso de forma coletiva, nós fazemos por meio do direito de reunião. E o direito de reunião precisa desses requisitos aí a serem respeitados. Primeiro ponto, pacífico, sem armas. Esse é um ponto importante para nós. Volta para cá. Além de pacífico, sem armas, pessoal, tem que ser em locais abertos ao público. Locais abertos ao público. Beleza, direito de reunião precisa ser em locais abertos ao público. Tranquilo. O que é um local aberto ao público para sua compreensão? É todo aquele local em que você pode ingressar sem qualquer exigência de requisito prévio estabelecido. Isso é local aberto ao público, tá bom? Direito de reunião tem que ser em local aberto ao público, conforme determina o texto da nossa Constituição Federal. Tranquilo. Além do local aberto ao público, aí vem o terceiro ponto, que esse eu vou dar destaque para vocês, tá? Vou até deixar em vermelho. O direito de reunião, ele é exercido independentemente de autorização. Independe de autorização. Beleza, esse é um requisito importante. Quer dizer, então, que se nós quisermos exercer o direito de reunião numa praça próximo da nossa casa, a gente pode exercer? Pode. Precisa de autorização do poder público? Precisa não, tá? Lá é um local aberto ao público, a gente faz de forma pacífica, sem armas, eu não preciso de autorização. Mas aí eu tenho que lembrar que existem outros requisitos, não acabou por aqui não. Além de independer de autorização, pessoal, a Constituição é clara ao determinar que não pode frustrar. O que é que significa o termo frustrar? Frustrar significa atrapalhar. Não pode frustrar reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Anteriormente convocada para o mesmo local. Isso é o que a gente deve observar para cá. Convocada para mesmo local. Bom, pessoal, então está querendo dizer que não pode atrapalhar uma reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, se quisermos exercer nesta praça o direito de reunião, e se a gente simplesmente convocou há 5 dias e essa daí foi aquela que está sendo exercida lá convocou há 10 dias, a gente vai entender que aquela deve prevalecer sobre a nossa, pois é uma exigência constitucional. E aí a pergunta final e muito importante é: professor, como é que eu vou saber qual foi a primeira reunião convocada para aquele local? É daí que vem o último requisito, pessoal. Necessita apenas de prévio aviso à autoridade competente. Coloca aqui, ó. Precisa do prévio aviso à autoridade competente. E aí eu quero trazer algumas considerações importantes para vocês, tá? Ó, primeiro ponto, para que serve esse prévio aviso à autoridade competente? Bom, pessoal, para a gente entender qual foi a reunião anteriormente convocada para o mesmo local, é aquela que fez o primeiro prévio
aviso. Isso é o que você deve lembrar. E para você não confundir em prova, é importante lembrar desse prévio aviso com apenas a convocação dessa reunião, tá? É um ponto importante. Mas você não deve confundir em prova esses dois pontos em vermelho, porque é muito comum. Eles vão dizer em prova que independe de prévio aviso precisando de autorização. Falso, pessoal. Independe de autorização, mas precisa do prévio aviso. Então, cuidado com a diferença entre autorização e avisar. Quando eu falo de uma autorização, estou diante de uma pergunta. Eu pergunto lá, eu posso fazer a manifestação? Se disserem que não, eu não poderia, né? Se fosse a ideia de autorização, mas não é o caso, independe. O que eu preciso apenas é afirmar, é dizer, olha, autoridade, eu vou exercer manifestação aqui na Praça X, sábado. Eu posso fazer isso? Posso, pessoal. Neste caso é o aviso, na verdade eu necessito. Esse é um requisito para o direito de reunião. E eu queria que vocês tomassem cuidado quanto a esses dois requisitos, pois eles são bem cobrados em prova, tá bom? E aí vem para a nossa questão aqui, olha lá, ó. É certo que, considerando o texto constitucional dispõe sobre esse direito, é certo que a reunião deve ser pacífica sem armas. Correto, já está correto. Ah, professor, mas não falou de todos os itens, de todas as condições. Pessoal, tá incompleto, mas está correto, tá bom? Pode marcar já isso aqui. Item B, a reunião pode ocorrer com pessoas armadas. Nada disso, a gente viu que é pacífico sem armas. Item C, a reunião necessita de autorização do poder público para ocorrer. Nada disso independe de autorização. Item D, é permitido frustrar-se outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. É permitido, é nada, é falso. Item E, é permitido realizar-se a reunião e somente depois avisar aos órgãos públicos de controle sobre sua realização, desde que seja expedido relatório circunstanciado sobre como ela ocorreu. Pessoal, o prévio aviso, obviamente, ele tem que ser anterior. Claro que não é possível posteriormente a isso. Simplesmente está falso também o item E. Muito fácil essa nossa terceira questão. É fácil desde que vocês lembrem de todos os requisitos indicados pelo texto constitucional, lá do inciso 16, quando fala sobre o direito de reunião, tá bom? Um direito muito importante para você que será guarda municipal, sempre é muito cobrado em prova. Por quê? Porque uma das atividades primordiais que as guardas municipais hoje têm praticado é de controle sobre reuniões, controle sobre manifestações. Portanto, é importante que vocês entendam todos esses requisitos, tá bom? Mas beleza, anota aí essas condições que eu estabeleci para vocês no inciso 16 e eu passo agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui. Bom, pessoal, para que a gente possa entender, lá na nossa Constituição Federal existem alguns crimes. São 6 crimes lá indicados. Nós temos os crimes de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, os crimes hediondos e o crime de ação de grupos armados. A gente encontra isso do artigo 5º, inciso 42 ao inciso 44, tá bom? E eu queria raciocinar com vocês sobre esses crimes. Vem aqui comigo, por favor. A gente vai falar sobre os crimes previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Onde é que a gente encontra os crimes? Lá no artigo 5º, você vai encontrar do artigo 5º, inciso 42 ao inciso 44. Nós temos 6 crimes, eu vou indicar todos eles aqui. Nós temos o crime previsto inicialmente no inciso 42, que é o crime de racismo. Nós temos no inciso 43 os chamados crimes, pessoal, equiparados a hediondos e os hediondos. Nós temos o crime de tortura, temos o crime de tráfico de drogas, tá? Ó, lá quando fala em tráfico ilícito, entorpecentes e drogas afins ao tráfico de drogas. Nós também temos o crime de terrorismo, e temos os chamados crimes hediondos. E no inciso 44, nós temos o chamado crime de ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático e a ordem constitucional. Ação de grupos armados. Beleza. Esses são os 6 crimes presentes no texto da Constituição. E aí a Constituição Federal estabelece características sobre esses crimes, que eu quero lembrar aqui com vocês, tá? Depois eu trago um bizu para lhe ajudar bem fácil. Ó, pessoal, primeiro crime lá indicado, o crime de racismo. A Constituição Federal diz expressamente que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Então, o que a gente vai lembrar é das características constitucionais. No caso lá do inciso 42, você vai lembrar, olha, que
O crime de racismo, ele é um crime, pessoal, considerado como inafiançável, ou seja, ele não aceita o pagamento de fiança e ele também é um crime imprescritível, ou seja, é um crime que não prescreve. E a outra característica que eu posso lembrar aqui com vocês é que a nossa Constituição Federal diz que o racismo é sujeito à pena de reclusão. E para você entender, pessoal, para você, na verdade, lembrar na hora da prova, tenta assimilar esse R de racismo com o R de reclusão, tá bom? Então, pena de reclusão. Tranquilo. Já os crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, a nossa Constituição traz isso lá no inciso 43. Lá diz, olha, lá diz assim, são crimes inafiançáveis e insuscetíveis. Desculpa, a lei estabelecerá como crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem. Repara, pessoal, a nossa Constituição traz as seguintes características para esses crimes. Eles são inafiançáveis e, além de serem inafiançáveis, eles são o quê, hein? Insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. Quer dizer, então, que não se aplica nem a graça nem a anistia a esses crimes. Tudo bem. Para quem não sabe, pessoal, graça e anistia são dois perdões, tá bom? A graça é um perdão feito pelo presidente da República, a anistia é feita pelo Congresso Nacional, uma vez que precisa de lei, tá bom? Beleza, esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, essa é a característica do inciso 43. E lá no inciso 44 diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Portanto, olha, a ação de grupos armados é um crime inafiançável e imprescritível. Beleza. Aqui estão as características de todos os crimes presentes no texto da Constituição Federal, do artigo 5º. Bom, pessoal, são cobrados em prova? Com certeza, elas despencam em prova. E para lhe ajudar, lhe auxiliar, eu vou fazer o seguinte raciocínio, eu vou lhe trazer alguns bizus, tá? Alguns bizus de assimilação que vão lhe facilitar bastante a vida. O primeiro bizu que eu lhe trago é o seguinte, existe uma característica que é comum a todos esses crimes aí no artigo 5º da Constituição. E é importante a gente lembrar. Olha lá comigo, pessoal. Racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados. Qual é a característica que é idêntica para todos eles, hein? Todos são inafiançáveis. Então, o primeiro bizu que você vai lembrar, pessoal, é que todos os crimes presentes no artigo 5º da Constituição Federal são inafiançáveis. É assim que você deve entender. Todos são inafiançáveis. Esse é um raciocínio muito importante para todos nós, beleza? Bom, fica aí essa primeira dica. A segunda dica que eu trago para vocês assimilar um pouquinho, é a dica do famoso ração. Para quem não sabe, ração é uma forma de assimilação interessante, em que nós temos o RA de racismo e nós temos o ação de grupos armados. Vou colocar aqui para vocês, ó. E a ação de grupos armados, em que você vai entender que esses crimes, além de serem inafiançáveis, pois todos eles são, ração deve ser considerado como crimes imprescritíveis. Aí você vai lembrar do bizu, a ração não prescreve, tá bom? É simplesmente assim que você vai lembrar para a sua prova. Todos são inafiançáveis e, além disso, ração, além de inafiançáveis, eles são imprescritíveis. E nós temos, por último, pessoal, o T3H. É o último bizu aqui para lhe auxiliar. T3H, para quem não sabe, T3 vem desses três crimes que começam com T, tortura, tráfico de drogas e terrorismo, e a H de crimes hediondos. Além de inafiançáveis, eles são o quê, hein? Eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Insuscetíveis de graça ou anistia. Se você assimilar dessa maneira na sua prova, eu garanto que você não vai errar questão alguma sobre esses crimes aí presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Esses bizus vão lhe auxiliar bastante, tá bom? Então anota essas informações e com isso a gente vai lembrar que todos são inafiançáveis, o ração, além de inafiançáveis, são imprescritíveis e o T3H, além de inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Tranquilo?
Bom, mas vem aqui comigo para a gente resolver a nossa questão. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui, item A, um delito de homicídio, tem nada a ver. Item B, um crime inafiançável? Perfeito. Todos os crimes presentes no artigo 5º da Constituição são inafiançáveis. Isso está lá no artigo 5º, inciso 42, no caso aqui do racismo. Beleza. Item B já é o nosso gabarito. Item C, ato legítimo do cidadão? Óbvio que não. Item D, prática adequada na administração pública? Claro que não. Item E, ordem correta emanada do servidor público? Também não. Essas questões são tão fáceis, pessoal, da Banco IBAD, que a gente nem precisa abrir o texto da Constituição para responder, né? É assim que vai ser cobrado na sua prova, é assim que ela tem feito, tá bom? Aqui eu trouxe questões envolvendo prefeituras, envolvendo, pessoal, cargos semelhantes ao que você vai fazer, que é o de Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, tá bom? Concursos de prefeitura é o que eu trouxe aqui para vocês em relação a essas questões da IBAD. O nível vai ser exatamente o mesmo, tranquilo? Bom, item B, gabarito na nossa quarta questão. E olha lá a nossa quinta questão e última questão, olha lá, ó. A criação das guardas municipais pelos municípios está garantida pela Carta Magna, segundo a qual as guardas municipais destinam-se primordialmente à função de... Bom, pessoal, toma cuidado na hora da sua prova, e agora eu quero trazer essa informação olhando para os seus olhos, que é o seguinte, tá? Cuidado, pois em prova de concurso público, o guarda municipal tem uma competência um pouco diferenciada a depender do referencial. Como assim? Se for olhar para a Constituição Federal, a guarda municipal tem a competência de quê? A única e exclusiva competência dentro da Constituição Federal: proteger bens, serviços e instalações dos municípios que as constituíram. Esse é o papel: proteger bens, serviços e instalações. Tranquilo? Isso é o que está presente no texto da Constituição. Eu sei que você provavelmente estuda o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E por esta razão lá, você vai encontrar dentro desse estatuto competências que vão além das presentes no texto da Constituição. Lá diz que cabe à Guarda Municipal a proteção da vida e do patrimônio das pessoas. Cabe à Guarda Municipal as funções de polícia ostensiva. Bom, pessoal, isso está no Estatuto da Guarda Municipal, aqui dentro da Constituição Federal. E aí, eu quero que você repare bem nas questões de direito constitucional. A competência é única e exclusiva de proteger bens, serviços e instalações do município que a constituiu. É isso que você vai entender. Por favor, toma cuidado. Para nossa compreensão do direito constitucional, guarda municipal é órgão de segurança pública? Não pode ser considerado, tá, pessoal? Por quê? Porque, segundo o entendimento, é que a lista de órgãos de segurança pública é uma lista taxativa. Não há que se falar de nenhum outro órgão além daqueles presentes no artigo 144, inciso 1 ao 6. Para que esteja ali, precisa de uma emenda constitucional e ainda não houve nenhuma que acrescentou a Guarda Municipal para lá. Isso é importante, né? Até o presente momento isso não houve. E a competência dela está prevista lá no parágrafo 8º do artigo 144, como de proteger bens, serviços e instalações. Como nesse caso a questão falou de acordo com a Carta Magna, ou seja, está falando sobre a Constituição Federal, você deve observar única e estritamente ao que está previsto no parágrafo 8º do artigo 144. Portanto, olha lá, ó. É função primordial a de Polícia Penal da União? Claro que não. Polícia Judiciária dos Estados? Também não. Proteção dos bens, serviços e instalações do município? Agora sim, encontrei a nossa competência, já está aí o nosso item C. Olha o item D. Proteção dos bens, serviços e instalações federais? Claro que esse não é papel da Guarda Municipal. E o nosso último item, investigar os crimes praticados contra a ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses do município? Falso. Guarda Municipal não exerce função de polícia judiciária, ela só exerce a função de polícia patrimonial, de acordo com o que determina o texto da nossa Constituição. Bom, estabeleci esse raciocínio para vocês, pois ele é muito importante, tá bom? Mas saiba que Guarda Municipal, na prática, é uma verdadeira polícia, na prática. Mas dentro do texto da Constituição é diferente, tá bom, pessoal? Então, cuidado com o que se pede na hora da prova. Você que está nos assistindo até este momento, se você está gostando dessa aula, deixa aí seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa seu comentário aí caso você não esteja assistindo essa transmissão ao vivo. Caso você esteja, estou acompanhando aqui o chat. Um grande prazer estar aqui com vocês, tá bom? É sempre uma honra estar aqui na Implacável Concursos. E para a gente encerrar a nossa aula, eu quero só trazer mais uma informação. Se você tiver alguma dúvida, manda mensagem lá no meu Instagram, @profsamuelmarques, que eu terei o maior prazer de tirar a sua dúvida. Caso você também queira acompanhar
os meus cronogramas de aulas gratuitas que eu disponibilizo pelo YouTube, você pode acompanhar isso também lá pelo meu Instagram. Ah, e eu também tenho um canal no YouTube, tá, pessoal? E nesse meu canal no YouTube eu quero dedicar todas as quartas-feiras para aulas da guarda, para a Guarda Municipal de forma geral. Eu vou estabelecer lá um programa chamado Operação Farda Azul Marinho. Nessa Operação Farda Azul Marinho, a gente vai trazer raciocínios do direito constitucional e dos direitos humanos que envolvem concursos da Guarda Municipal aí Brasil afora, tá bom? Para que você possa acessar o meu canal no YouTube, vou até deixar aqui para vocês, ó, é youtube.com/Professor Samuel Marques. Você vai encontrar lá aulas gratuitas para que você possa acompanhar nesse mesmo esquema de resolução de exercícios, ou então de dicas, alguma coisa do tipo, para guarda municipal de forma geral. É a famosa Operação Farda Azul, tá bom? É o nosso programa lá. Operação Farda Azul Marinho. Vou colocar aqui para vocês. Farda Azul Marinho. É um programa que eu destino lá gratuitamente para você, em exclusivo para as guardas municipais. Toda quarta-feira nós temos uma nova aula lá, tá bom? É um grande prazer contar com sua participação. Mais uma vez, deixa seu like aí. A gente se encontra aqui então em um outro momento na Implacável Concursos. Um forte abraço e até mais.